queridos, estamos de volta. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra muito especial. Ela se encontra em Mateus, capítulo de número 13, o versículo de número 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se uma grande multidão ao pé dele, de sorte que o apertava muito. E foi necessário que ele entrasse num barco, e assentou-se nele, e toda a multidão ficou em pé na praia. Amém. E graças a Deus. Queridos, que texto maravilhoso. Nós vemos aqui Jesus, ele num momento de descanso, ele sai da sua casa, o lugar onde ele sempre ficava, e ele denominou como a sua casa, que era uma casa em Cafarnaum, um lugar praiano, não é? Um lugar muito gostoso, um lugar que com certeza ele ia para lá para recarregar as suas energias, ele ia lá para se sentir bem, porque a Bíblia diz, né, que Deus criou tantas coisas bonitas e uma delas é o mar, não é? E quando a gente vai para o mar ele é uma terapia para a nossa alma. E Jesus também ele tinha esses momentos em que ele parava, olhava para o mar, em que ele descansava, a mente dele, o físico dele é muito importante. Nós temos esse momento de descanso, nós temos esse momento, não é, de reflexão, até mesmo momentos de solidão, entre aspas, momentos em que nós ficamos sozinhos, para avaliarmos a nossa vida, para descansarmos, ouvirmos a natureza, ouvirmos melhor a voz de Deus. Então, Jesus nos ensina a importância do que ele estava fazendo aqui. Ele estava sentado, ele saiu de casa, e ele estava sentado na areia olhando para o mar. Possivelmente Jesus estava fazendo algo que nós precisamos fazer. Ele estava meditando, não é? Não é uma meditação esotérica que Jesus estava fazendo, como muitos fazem, não. Jesus estava ali meditando sobre aquilo que ele deveria fazer, as estratégias que ele teria que usar para fazer a obra de Deus, possivelmente recarregando as suas baterias, não é? Do seu físico, da sua mente. Porque se a nossa mente estiver tranquila, se o nosso coração estiver tranquilo, tudo que nós iremos fazer será abençoado, dará certo, e Deus quer te abençoar poderosamente. E eu estou falando sobre isso porque hoje nós vivemos dias de muita aceleração. Nós temos pressa para tudo, corremos muito. Muitas das vezes, na nossa ganância, nós não tiramos férias, trabalhamos o dia todo, o ano todo, não é? Paramos pouco, né? E eu sei como é isso, porque também eu trabalho muito. Teve anos aí que nem férias também eu tirei, porque na correria, não é? Nós lutamos muito, não é fácil, mas nós temos que ter esses momentos de descanso. Até o próprio Deus, ele criou para o homem um dia de descanso, não é? Para que nós entendêssemos que é muito importante nós acalmarmos o nosso cérebro, os nossos pensamentos, o nosso coração, descansarmos. Por isso eu quero dizer uma palavra de Deus para a sua vida. Descansa no Senhor, espera nele e ele tudo fará. Viu? Que você possa ter dias abençoados, dias de descanso. E esse texto, ele nos mostra muitas lições importantes. E eu quero compartilhar com você aqui uma lição espiritual do texto. Tudo que Jesus fazia tinha um pano de fundo espiritual. E o que eu aprendo aqui com esse texto? Eu aprendo aqui várias coisas. Na Bíblia, ela faz comparação ou tipifica as pessoas, as situações com coisas físicas. Por exemplo, a Bíblia compara a areia da praia com o povo judeu. Você se lembra que Deus fez uma promessa para Abraão? Que o povo cresceria tanto que seria como a areia do mar? Foi isso então. Então aqui Jesus está por cima da areia. Ou seja, Jesus está acima de todos os judeus. Ele é o maioral.
É Ele que manda, Ele é o Deus dos deuses, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está por cima de tudo. Ele está acima de qualquer judeu. E diz a palavra do Senhor então que a areia tipifica os judeus. O mar que estava à frente dele tipifica todos aqueles que não são judeus. Agora nós vemos que Jesus está em cima da areia. Isso significa que Jesus veio para os seus, para os judeus, porque judeus tipifica areia. Ele estava por cima da areia porque Jesus veio para salvar quem em primeira instância? Para salvar os judeus, para estar acima dos judeus, ser o rei dos judeus, comandar os judeus. Mas é interessante esse texto porque ele nos dá uma lição espiritual. Então agora, quando a multidão percebe que Jesus está ali sentado na areia, vem uma grande multidão e o aperta. E ele não pode ficar mais ali na areia. Lhe é necessário ir para onde? Para o mar. Olha que mistério. E o mar tipifica quem? Os gentios. Todos aqueles que não são judeus. Então, pelos judeus terem apertado Jesus e permitido que o Senhor Jesus morresse na cruz e o rejeitaram, a rejeição dos judeus fez com que Jesus saísse da areia e fosse para o mar, estivesse por cima do mar, porque ele andou sobre as águas e mais, aqui no texto ele entra num barco e ele fica por cima. Quem está acima dos gentios e do judeu é o Jesus Todo-Poderoso. Ele é o Rei de todos. Ele tem a chave da morte, ele tem a chave da vida, ele tem a chave do sucesso. Se você quer ser feliz, você precisa de Jesus. Jesus então sai agora dos judeus e vai agora estar por cima dos gentios. Os seus o rejeitaram, o espremeram e ele sai agora e vai por cima do mar. E o mar tipifica o povo gentil, gentílicos. E agora então Jesus está ali naquele barco e ele está por cima. Eu quero dizer uma coisa para você. O teu inimigo nunca está por cima. Satanás nunca está por cima. Quem sempre está por cima é Jesus. Por pior que esteja a sua situação, quem está por cima é Jesus. E eu vou provar para você. A Bíblia fala que Jesus andou com os seus discípulos. E a Bíblia relata duas situações onde Jesus vai para o mar com seus discípulos. Os discípulos estavam na terra, andando sobre a areia. Agora Jesus, ele lança um desafio para os seus discípulos e diz: vocês vão sair da areia e vão comigo num barco para o mar. Eu disse que a areia significa povo judeu e a água povo gentil. Jesus já estava preparando os seus discípulos para pregar o evangelho a todos os povos. E é interessante isso, porque quando Jesus pega os seus discípulos e coloca eles no barco com ele, Jesus naquele dia, ele estava muito cansado. Então ele disse: vamos agora para uma cidade fazer a obra de Deus, pregar para o povo. Vamos. Aonde é essa cidade, Jesus? Nós iremos para Gadara, nós iremos lá pregar para os gadarenos. E diz que eles entraram nesse barco. E no meio do caminho da viagem, veio uma grande tempestade que balançava poderosamente o barco. As águas entravam no barco, o vento era muito forte. Eu acredito que a tempestade foi tão forte, porque quem estava no barco com Jesus eram pescadores profissionais. Eram homens que estavam acostumados com tempestades no mar. Mas naquele dia aquela tempestade não era normal. Aquela tempestade era muito forte. E os discípulos e aqueles pescadores, que eram discípulos, mas também pescadores, eles se assustaram com aquela situação. Porque os ventos eram muito fortes. A situação era muito difícil. Mas Jesus estava com eles no barco. Mas isso não ausentou eles da tempestade. Não ausentou eles do medo. Não ausentou eles
daquela dificuldade tão grande, mas Jesus estava no barco. Às vezes nós, na nossa ingenuidade, achamos que o vento não vai bater, a tempestade não virá porque temos Jesus ou porque somos religiosos, mas isso é um grande equívoco, porque Jesus estava ensinando para os seus discípulos que mesmo ele estando no barco, nós estamos à mercê das aflições e dificuldades, dos vendavais, não é? Das perseguições na nossa vida. Então eu quero dizer para você, Jesus está com você, mas nós não estamos... nós devemos entender que mesmo com Jesus no nosso barco, nós não seremos ausentados dos problemas e das dificuldades. Então diz que o vento foi tão forte que eles fizeram de tudo, mas não conseguiram resolver o problema e gritaram para Jesus, porque Jesus estava tão cansado aquele dia que ele estava dormindo no barco. E é interessante que um vendaval daquele, balançando do jeito que estava aquele barco, e Jesus ainda conseguiu dormir. Olha, Jesus, ele mostra para nós que nós precisamos aprender muito com ele. Jesus, no meio da grande tempestade, o que ele estava fazendo? Desesperado? Não. Aflito? Não. Com medo também não. Ele estava descansando. Por isso que eu disse para você no começo aqui desta mensagem, descansa no Senhor, espera nele, ele tudo fará. Calma, quieta o teu coração, não fique desesperado nesse vendaval no teu casamento, nesse vendaval na sua vida financeira, nesses ventos fortes que estão batendo nos teus relacionamentos, nesse vento forte no teu ministério. Acalma, descansa no Senhor. Essa é a palavra de Deus para a tua vida, é Deus falando com você. Acalma, não tome nenhuma medida desesperada, não pule fora do barco, não fique da maneira que você está, porque Jesus está no barco. E é interessante que eles gritaram então para Jesus, tipificando alguma coisa também. Quando você está com problema e dificuldade, você não pode ficar quieto. Você tem que gritar e pedir socorro para Jesus. Como está naquele salmo: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Sabe de onde virá o teu socorro? Não será de amigos e familiares, daquele homem, daquela mulher, do banco. Não. O teu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus por isso. Deus trará o socorro, porque perto está o Senhor dos necessitados, dos aflitos, daqueles que estão sofrendo. Então Jesus agora, depois que os discípulos gritam, pedem, clamam a ele acorda. O que tem de gente que vai na igreja e não tem força de clamar a Deus, de gritar, de pedir socorro? Por quê? Porque muita gente tem vergonha disso. Muita gente tem vergonha de alguém saber que você está passando por um problema, então você fica quieto e deixa o barco afundar. Querido, eu quero convocar a você a não ficar mais quieto. Não adianta você contar os teus problemas para o teu vizinho, para a tua família. Você tem que clamar a Deus. A Bíblia não ensinou a clamar pelas pessoas. Porque às vezes você conta para todo mundo, mas não conta com energia para Deus. Conta para Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, querido. Ele é o remédio. Clama, grita, chega na sua igreja e clama o teu Deus. Todos podem olhar para você e pensarem até que você é louca, mas não importa. Você vai sair dali com a tua vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Eles gritaram então, não adiantaria eles gritarem uns para os outros: me ajuda, me socorre, Pedro, João, me ajuda, me socorre. Não adiantaria. Eles tiveram que gritar para Jesus. E quando eles gritaram para Jesus, diz a Bíblia que Jesus acordou, expulsou aquele vento, acalmou aquele lugar e houve grande abundância. O que isso significa espiritualmente? Os discípulos agora, eles teriam que entender que eles pregariam para os gentios e que não seria fácil, que haveria oposição, guerra, luta, e Jesus estava preparando a fé deles, tanto que no final da tempestade, Jesus questiona os discípulos e diz para eles assim: vocês ainda não têm fé? Por que Jesus fala isso? Porque Jesus estava preparando eles para aquilo que mais precisa de fé na terra: pregar o Evangelho. Está bem, prega. Está ruim, prega. Tem barco, prega. Está a pé, prega. Jesus estava ensinando para eles que haveria grandes problemas no ministério. Satanás se levantaria com fúria, mas eles venceriam. Sabe por quê? Porque Jesus estaria com eles.
Jesus estava preparando eles naqueles anos em que eles estavam andando com Jesus. E Jesus ensina para eles que nos vendavais eles deveriam clamar por Jesus. Esse texto tipifica a primeira vinda de Jesus. Jesus fala para os seus discípulos e para nós, e fala para os seus discípulos, implicitamente ele estava explicando o quê? Qual era a lição pedagógica espiritual de Jesus para os seus discípulos? Ele estava dizendo assim, olha, eu estou com vocês no barco, eu estou aqui para repreender o vento, para ajudar vocês, eu estou ensinando vocês, porque ainda vocês não têm fé, mas haverá um momento que eu não estarei com vocês. Aí antes de Jesus morrer na cruz, antes do Senhor Jesus ir para o céu, ele dá várias lições para os seus discípulos. Mas a multidão seguiu a Jesus. E diz a Bíblia que aquela multidão foi até onde eles estavam, e Jesus, tendo íntima compaixão deles, vendo que eles eram como ovelhas sem pastor, amou aquelas pessoas, pregou para aquelas pessoas, expulsou demônios, curou aquelas pessoas pelo poder que havia nele e que ainda há, porque Hebreus 13:8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, glória a Deus por isso, Ele é o mesmo, querido. E então depois que Jesus prega para essas pessoas, o dia vai passando e já é tarde, e os discípulos falam assim para Jesus, Jesus, despede a multidão, porque já é tarde, e não tem padaria aqui perto, essa multidão já está com fome. Jesus repreende os discípulos e lhe dá a vocês, a eles, de comer. Outra lição espiritual que os discípulos não estavam entendendo. Jesus estava preparando os discípulos para saciar a fome das pessoas, porque a maior fome que as pessoas têm hoje não é de pão, nem de água, mas é da palavra de Deus. Jesus estava experimentando os seus discípulos para que eles tivessem forças, para saciar a maior fome de todas, que é a fome da alma. Hoje vivemos pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas desesperadas, porque o que falta para eles não é remédio, o que falta para eles não é dinheiro, o que falta para eles não é diploma na parede, não são cursos, não são o conhecimento de outras línguas. O que está faltando para as pessoas hoje é a paz de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus, é a fome que há dentro deles e que eles buscam saciar essa fome de várias formas. Alguns nos remédios, outros no trabalho, outros no estudo, outros na pornografia, outros na prostituição, outros na bebida, nas drogas, nas festas, nas viagens, outros na mentira, no engano, na infidelidade. Mas tudo isso não vai saciar aquilo que está dentro de você, porque o que vai saciar a fome da alma do homem é a palavra de Deus. O que o mundo está precisando é da palavra de Deus, é do amor de Deus. E ele vai ser derramado na sua vida hoje, em nome de Jesus. Jesus agora então pede para seus discípulos darem pão para aquele povo, e eles não tinham condições. Então acharam alguém que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus orou e multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. Saciou a fome espiritual e a fome física. O que Jesus faz é completo. Ele não vai tocar apenas a tua alma, ele também vai tocar no teu corpo. Também tudo que é teu, e te abençoará. E multiplicará o pouco que você tem. Deus fará muito na sua vida, porque o Senhor é fiel. Então depois disso, Jesus agora vai para mais uma viagem com os seus discípulos de volta. E ele fala para os seus discípulos, olha, vocês agora entrem no barco, e eu vou subir ao monte para orar, e dessa vez vocês vão viajar sozinhos. Diz a Bíblia que os discípulos não queriam viajar sozinhos, porque eles estavam traumatizados da última viagem. Eles estavam com medo, querido. Muitas das vezes, quando o problema bate em nossa porta e ele é muito grande, ele deixa marcas. É como um prego. Quando nós pregamos um prego numa madeira, mesmo que nós venhamos a tirar o prego, a marca fica, a marca não sai. Às vezes ficou a marca da tristeza, a marca da aflição. Mesmo que a tempestade saiu, mas ainda marca. Você às vezes não prospera, não cresce, porque é a marca da insegurança, do fracasso financeiro, do fracasso talvez no casamento.
num fracasso talvez de um relacionamento com seus filhos, é uma marca. E talvez você não tenha mais coragem de entrar no barco para outras viagens, porque ficou uma marca de medo. Ainda mais quando Jesus agora desafia os seus discípulos a viajarem sem Ele. Quando Jesus fala, entrem no barco e vão para o outro lado. Os discípulos não queriam entrar no barco e disseram, não, Jesus, nós vamos ficar aqui, vamos orar com o Senhor, depois nós iremos contigo. Jesus então diz a palavra que Ele não pediu para os discípulos entrarem no barco. Ele mandou. Se Ele precisou mandar é porque eles não queriam ir. Ele precisou obrigar, mandar, vão. É minha ordem, é ordenança. Vocês devem entrar nesse barco, só que dessa vez vocês vão viajar sem a minha presença. Foi muito difícil convencê-los, mas porque Jesus mandou, eles foram. Eu quero hoje dizer para você, você que tem trauma, você que está com medo, você que está inseguro, você que teve um ministério e te massacraram, pessoas te humilharam, te traíram. Eu quero dizer para você que mesmo você marcado, o prego foi tirado, mas ainda existe a marca dentro de você. E eu quero convocar você, eu quero desafiar você hoje a entrar nesse barco de novo e a viajar de novo. Porque eu quero dizer para você que Jesus está na montanha, Ele está lá no alto, e diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo está à destra do Pai, clamando pelos seus, orando, intercedendo por nós. Esta é a lição espiritual desse texto. Agora Jesus quer desafiar os seus discípulos para que eles entendessem, olha, na outra tempestade eu estava com vocês, e vocês me viam no barco. Dessa vez vocês vão viajar sozinhos, mas eu estarei clamando por vocês. Vocês não me verão, mas eu estarei em espírito com vocês. Ninguém vê Jesus hoje, mas Ele está no barco conosco, aleluia. Jesus está com você, por pior que esteja, as marcas e fraturas e angústias no teu coração, na tua alma, na tua vida. Volte a entrar no barco a viver, volte a viver feliz, porque mesmo que você não veja Jesus, Ele está lá no alto. Isso que tipifica essa outra parte, tipifica que Ele foi para Deus e está no alto intercedendo por nós. E é interessante que eles entraram no barco e começaram uma viagem. E daqui a pouco acontece o que aconteceu na outra viagem de novo. Uma grande tempestade. Só que agora essa tempestade é diferente, porque Jesus não está com eles no barco. Agora eles ficam mais desesperados. Agora eles ficam dizendo, questionando uns aos outros, dizendo, bem, nós sabíamos que isso iria acontecer. Nós não deveríamos ter entrado nesse barco. Talvez isso aconteça com você. Você volte a orar, volte a pregar, volte a trabalhar como você trabalhava antes, volte a investir nos teus sonhos. E vem a tempestade de novo, então você vai começar a pensar, eu não deveria ter entrado nesse barco, eu não deveria ter voltado a fazer isso, mas fique tranquilo, porque Jesus está lá no alto clamando, e Ele não vai te desamparar. Esse texto tipifica e representa agora a segunda vinda de Jesus, porque se Jesus agora estava com eles no barco, na outra Jesus agora não está. Jesus está onde? Está na montanha. A montanha tipifica o céu, o lugar mais alto. E Jesus está onde hoje? Hoje Jesus não está aqui na terra. Quem está aqui na terra é o Espírito Santo de Deus. Hoje Jesus está na montanha, está lá no alto no céu, à destra de Deus, clamando por nós. Então, como funciona, terminando o texto aqui para nós já entrarmos numa canção especial. Diz a palavra do Senhor que no meio da grande tempestade Jesus viu lá do alto. E diz a Bíblia que Deus, o Senhor Jesus, desceu da montanha e veio ao encontro deles, mas Jesus não tinha barco. Mas a Bíblia diz que Jesus agora anda por cima das águas. Olha a representação espiritual. Água significa povos e nações. Agora Jesus, a segunda vez, Ele vai vir sobre as nuvens, Ele vai vir sobre todos os povos e todas as nações. E Ele virá no momento em que haverá grande tribulação, grande tempestade. Nós acharemos que não terá mais jeito para o povo de Deus. A coisa está apertando tanto, há tanto pecado, há tanta mentira, há tanta infidelidade na terra, há tanta
tanta imundícia, nós estamos começando a nos sentir cada vez mal, a tempestade só aumenta, mas eu quero dizer para você que daqui a pouco ele vai descer da montanha e vai andar sobre as nações, ele vai vir sobre as nuvens a segunda vez e ele vai nos salvar da tempestade, ele vai nos salvar das trevas, da aflição. É isso que tipifica essa tempestade. Diz então que agora ele vem andando sobre as águas, andando sobre as nações por cima, ele vai vir no céu. E diz a Bíblia então que os discípulos estavam desesperados, e quando viram a Jesus, olha só como isso é profético, eles gritaram e não conheceram a Jesus e pensaram que era um fantasma. Quando Jesus voltar a segunda vez, vão falar que é extraterrestre, que é fantasma, vão falar de tudo porque eles não conhecem. Mas quem conhece vai saber, quem conhece a Sagrada Escritura vai saber que é Jesus Nazareno, Deus Todo-Poderoso, vindo nas nuvens com poder e glória para nos resgatar. Jesus anda sobre as águas, ele vai além da lei física. Jesus, ele vai estar voando sobre as nuvens, ele vai também além da lei física, estará com seus anjos sobre as nações. Muitos se assustarão, mas nós saberemos que é Jesus vindo buscar a sua igreja, aleluia. E eu quero dizer para você que Jesus está voltando, ele está voltando para resgatar a sua igreja no meio dessa grande tribulação que nós estamos vivendo. Aleluia. E o que aconteceu? O que aconteceu você vai saber daqui a pouquinho. Depois desse cântico, eu quero encerrar essa mensagem e já, na sequência, orar e clamar a Deus pela sua vida. Vamos ouvir uma canção especial e na sequência eu vou encerrar a palavra de Deus e vamos orar a Deus em nome de Jesus. Estamos de volta. Estamos falando então agora sobre a segunda vinda de Jesus. A primeira ele veio e andou com os seus discípulos, preparou os seus discípulos para suportarem as tempestades com ele junto. Agora então, a Bíblia fala que Jesus coloca eles à prova mais uma vez, coloca eles num barco sem Jesus, e Jesus está na montanha que tipifica o céu. Jesus estava lá na montanha, ou seja, no céu, orando e clamando pelos seus, e é o que Jesus está fazendo nesse exato momento, clamando, intercedendo por nós, aleluia. E diz a Bíblia que quando aqueles discípulos no mar, o mar significa as nações, quando eles começaram a gritar desesperados, achando que não havia mais esperança, que eles iriam afundar e morrer, Jesus então aparece e anda sobre o mar. Quando nós achamos que não tem mais esperança, Jesus vai aparecer, andando sobre as nuvens, e ele nos salvará. Eles não entenderam, eles ficaram assustados, mas diz a palavra do Senhor que teve um camarada que teve coragem. Esse camarada chamado Pedro, ele olhou e percebeu que era Jesus e gritou: és tu, Jesus? Ele disse: sou eu. Se és tu mesmo, manda que eu ande sobre as águas e eu farei isso. Então Jesus disse para ele: venha. E ele então começou a andar sobre as águas. O que isso significa? É algo muito espiritual, uma revelação de Deus que eu estou dando hoje para você. A Bíblia diz que Jesus deu uma promessa para Pedro muito interessante. A Bíblia diz que Jesus edificaria a sua igreja sobre a rocha. E Pedro faria uma parte muito importante nessa igreja. Pedro seria um líder muito forte, porque Pedro significa areia. Ele seria uma pedra pequena, porque a rocha é Jesus, não é Pedro. Alguns confundem isso. Mas ele teria uma força muito grande na igreja, seria um grande líder da igreja, é o que Jesus estava explicando para ele. Então Pedro, nesse texto, tipifica a igreja, espiritualmente falando. Por quê? Porque se Pedro anda sobre as águas, Pedro também tipifica a igreja. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus, todos que são igreja, também vão andar sobre as águas, todos. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou te ensinar. Eu estou dizendo agora que Jesus anda sobre as águas, tipifica Jesus andando sobre as nações. Quando Jesus vier a segunda vez,
Ele não vai andar sobre as águas são as nações, ele vai estar nas nuvens. E todos aqueles que são igreja do Senhor vão provar o que Pedro provou. Vão subir com Jesus, vão andar nas nuvens, vão para o céu. Você também vai andar sobre as águas, glória a Deus. Isso é uma profecia que Deus deu para mim. Você não vai encontrar isso em dicionário bíblico, você não vai encontrar isso na internet, porque Deus falou no meu coração para dizer para você: você também vai andar sobre as águas. Sabe quem vai andar sobre as águas? Aqueles que tiverem fé em Jesus, porque para Pedro andar nas águas, ele precisou ter o quê? Fé em quem? Em Jesus. Para você ser salvo e ir para o céu, você precisa de Jesus. Você precisa confiar em Jesus. Entrega a sua vida para Jesus hoje e você vai andar sobre as águas. Entrega a sua vida para Jesus hoje e você terá a certeza e a convicção de salvação no teu coração. E nada e ninguém vai roubar isso de você. E é interessante que ele começou então a andar sobre as águas. E enquanto ele olhava para Jesus, ele andava. E a Bíblia diz que quando ele começou a olhar para o vento e as ondas que batiam nele, ele começou a afundar. Querido, não olhe para ninguém, olhe só para Jesus. Porque se você olhar para os homens, para os roubadores, enganadores, para homens que se dizem religiosos e estão lesando e mentindo para as pessoas, você vai começar a afundar. Mas se você olhar para Jesus, cada vez mais você vai flutuar e vai se encontrar com Ele lá no céu. Eu quero dizer para você com toda a certeza que Jesus está voltando e Ele vai vir se encontrar com a sua igreja. Que Deus possa te abençoar com essa palavra e te fortalecer poderosamente. Que você possa ter um encontro com Jesus hoje e que você se sinta como se você estivesse andando sobre as águas. Que você seja abençoado poderosamente. Que a salvação entre no teu coração, na tua casa e no teu lar. Que Cristo possa ser o teu Redentor. Que você possa declarar como Jó declarou: eu sei em quem tenho crido, pois sei que o meu Redentor vive. Que Deus te abençoe poderosamente. Pode acreditar de todo o teu coração, por maior que seja a nossa tempestade, Jesus, o nosso Deus, virá nos resgatar. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós iremos orar, clamar a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Eu creio no poder da oração. Pai querido, Pai amado, eu oro agora em favor desta pessoa que me ouve, que me assiste, que o Senhor possa tocar nessa mente, nesse coração, que o Senhor venha curar as feridas desse corpo, que o Senhor venha restaurar esse casamento, esse lar, venha prosperar financeiramente esta pessoa, venha, Senhor Jesus, salvar esta pessoa, libertar essa pessoa, que todo espírito perturbador, opressor, demônios da síndrome do pânico, da depressão, da tristeza, da angústia, eu repreendo da tua vida em nome de Jesus, que você seja curado, restaurado, liberto pelo poder do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a teus filhos, tirando eles das drogas, das bebidas, da prostituição. Que Deus liberte o teu casamento, o teu lar, os teus negócios. Que Deus venha te abençoar. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, que você faça isso agora. Que você possa confessar com teus lábios e crer em todo o seu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Então o teu nome será escrito no livro da vida e você terá a paz e salvação no teu coração. Que Deus possa te salvar, te resgatar e te abençoar. Que tudo aquilo que você sonha, almeja e deseja, você venha alcançar. Eu te abençoo. Que seja derramado sobre ti toda sorte e graças de bênção. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E se você crer, diga assim seja. E graças a Deus. Amém. Queridos, que bom que nós pudemos estar juntos mais um pouco, ouvindo a palavra de Deus, orando, celebrando ao Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Quero mandar um abraço a todos aqueles que têm nos apoiado nesse programa. Eu quero dizer para vocês que é muita satisfação, muita alegria poder pregar o Evangelho de salvação. Que você possa ter entregue a sua vida para Jesus. E se você assim fez, venha visitar-nos na nossa igreja. Eu quero orar com você, te aconselhar. Quero dar um livro de presente para você. Se você for nos visitar, eu ficaria lisonjeado com a sua especial presença. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima oportunidade, se assim se o nosso bom Deus nos permitir.